Olá, vamos dar início ao nosso módulo 2 de eletroestimulação neuromuscular. Então, a partir de agora, nós vamos entender como que uma corrente elétrica terapêutica induz a contração de um músculo. Existe uma infinidade de terminologias, para essa situação de indução à contratibilidade de um músculo por meio de uma corrente terapêutica. E uma terminologia bastante comum é a eletroestimulação neuromuscular. Se a gente for analisar a sigla derivada do inglês, nós temos o termo NEMES. Vamos anotar aqui, NEMES, que é a sigla derivada do inglês, que é neuromuscular Electrical Stimulation. É uma terminologia bastante comum na tradução de livros, na tradução de artigos científicos. Então, a gente tem que ficar bastante atento, porque alguns fisioterapeutas, e algumas fontes acabam utilizando essa nomenclatura, tá? Porém, é importante ressaltar que aqui no Brasil nós temos o hábito muito comum de chamar as correntes que induzem a contração muscular, durante uma aplicabilidade terapêutica de FES. Então, o FES é uma terminologia que significa eletroestimulação funcional. Então, o termo eletroestimulação funcional, ou FES, é um termo muito comum, até nos próprios aparelhos, Você escolhe entre TMS para eletroanalgesia e FES para eletroestimulação neuromuscular. Então, é uma nomenclatura bastante utilizada no nosso país. Porém, o termo FES, essa terminologia eletroestimulação funcional, ela deveria ser utilizada quando a corrente elétrica terapêutica ela fosse de fato explorada para estimular uma função, um treino de marcha, um ato de garra, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente tem esse hábito no nosso país de chamar qualquer situação onde eu induzo a corrente de FES, a gente pode, às vezes, numa tradução ou um capítulo de livro, ter uma certa dificuldade aí nesse entendimento. Mas eu acho que é importante a gente introduzir essa definição e essa nomenclatura. E existem várias correntes que são capazes de eletroestimular o músculo. Então, a gente vai discutir durante esse módulo as correntes terapêuticas de baixa frequência. Então, vai ser o nosso foco principalmente nesse início agora de módulo, e depois nós vamos também discutir as correntes terapêuticas de média frequência, Então, as correntes terapêuticas de média frequência. E entre as correntes terapêuticas de média frequência, eu gostaria de destacar duas, tá? A corrente russa, ela é bastante utilizada pelos fisioterapeutas, e a corrente alça. Então, a gente vai ter uma aula, na sequência, onde nós vamos abordar detalhadamente a corrente russa e a corrente alça. Mas, pensando em corrente de baixa frequência, que é o que nós estamos aqui no Brasil acostumados a chamar de FES, existem alguns parâmetros essenciais que é importante a gente destacar. Então, como na eletroanalgesia, o nome dos parâmetros continua o mesmo. Então, nós vamos ter três parâmetros essenciais. Nós vamos ter como parâmetro essencial a frequência. Então, esse é um parâmetro essencial para se considerar. A duração de pulso ou tempo de duração de pulso, também vai ser um
considerar, e a amplitude de corrente também será um parâmetro essencial para ser considerado. Lembrando que a frequência é um parâmetro onde a unidade de medida mais comum é o Hertz, a duração de pulso, a unidade de medida mais comum é o microsegundos, e a amplitude de corrente, a unidade de medida mais comum é o miliampere. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, mas apenas aí para refrescar a memória, tá? Então, uma frequência considerada ideal para a gente promover uma eletroestimulação com um risco de fadigabilidade menor é de 50 Hz. Então, 50 Hz é uma frequência que a gente pode considerar uma frequência padrão com menor risco de fadigabilidade. A duração de pulso, a priori, para um músculo que esteja sem dano do nervo, a gente poderia aqui optar entre 200 e 400 microsegundos, e a amplitude de corrente ela tem que atingir uma intensidade, uma dose que consiga promover uma despolarização no limiar motor, que vai promover nessa frequência, nessa largura de pulso, uma tetanização. Lembrando que tetanização é uma resposta, onde eu tenho uma contratilidade maior, um recrutamento maior das fibras musculares a ponto de gerar uma contração muito próxima da fisiológica. Então, pensando no espectro de frequência, onde a gente tem na maioria dos eletroestimuladores uma frequência que varia de 1 a 250 Hz, nós vimos em aulas anteriores que até 10 Hz a resposta motora ela é uma resposta de fibrilação. Mas o que é a fibrilação? A fibrilação é a contração trêmula, Então eu não tenho uma frequência a ponto de despolarizar as fibras, e despolarizar a fibra nervosa a ponto de recrutar fibras musculares que gerem a tetanização. E isso só vai acontecer a partir de 20 Hz. Então, de 20 a 250 Hz, nós temos como resposta a tetanização. Pois bem, a gente sabe que acima de 100 Hz, a fibra muscular ela começa a despolarizar de uma maneira muito mais intensa, sem haver tempo de repolarizar, e isso favorece uma fadigabilidade da fibra muscular. Então, acima de 100 Hz, essa fadigabilidade ela fica mais favorecida. Então, 50 Hz de frequência é considerado uma frequência ideal para promover uma contração muscular com um risco menor de fadigabilidade. Então, é um ponto aí importante para a gente considerar em relação à frequência da corrente elétrica terapêutica, tá? E aí, quando a gente fala de frequência, existe uma possibilidade muito interessante da gente mudar um pouco essa frequência de acordo com a predominância do tipo de fibra muscular. Então, o que acontece? Aqui, se a gente tem uma predominância das fibras vermelhas, lembrando que as fibras vermelhas são fibras do tipo 1, vamos até anotar aqui, Fibras do tipo 1, conhecidas também como fibras tônicas. Essa frequência ela pode ser um pouquinho menor, ela pode ser uma frequência de 20 a
40 Hz. Então, se a gente colocar aqui o valor do espectro, né, de 20 a 40 Hz, a gente pode, né, trabalhar com músculos ou grupos musculares que tenham predominância de fibras vermelhas. Por que isso? Né? Isso é uma pergunta que vocês podem estar fazendo nesse momento. As fibras vermelhas, elas são fibras resistentes à fadiga, elas são fibras que são caracterizadas por um metabolismo oxidativo, o metabolismo aeróbio, são fibras que são caracterizadas por contração lenta, e as fibras nervosas que inervam essas fibras musculares são fibras amielínicas, né, com pouca quantidade de mielina, e isso que vai caracterizar essa contração lenta. Apesar dessas fibras musculares serem resistentes à fadiga, elas não são preparadas para um trabalho de força e explosão, né? Então, trabalhar com altas frequências em músculos que têm a predominância de fibras do tipo 1, das fibras tônicas, das fibras vermelhas, pode favorecer uma fadigabilidade precoce. Então, por exemplo, o glúteo médio, né, é um músculo aí onde tem predominância de fibras do tipo 1, tibial anterior também é um exemplo, né? Obviamente que isso também pode variar do perfil do indivíduo, né, da atividade laboral ou da atividade esportiva que esse indivíduo pratica. Então a gente deve trabalhar com frequências um pouquinho mais baixas do que 50 Hz para músculos que têm a predominância de fibras do tipo 1, tá? Em contrapartida, se eu tenho músculos que têm a predominância de fibras brancas, lembrando que as fibras brancas são conhecidas como fibras do tipo 2B, ou fibras fásicas, a gente pode trabalhar com frequências um pouquinho mais altas, com frequências de 60 a 80 Hz, nunca ultrapassando 100 Hz, por conta da questão da fadigabilidade. Então vamos anotar aqui no nosso espectro, ó, de 60 a 80 Hz, a gente pode aqui, né, explorar as fibras. Vou puxar uma seta aqui para baixo, né, músculos que tenham predominância de fibras brancas, fibras do tipo 2B, ou também conhecidas como fibras fásicas. Diferente, né, das fibras vermelhas, os músculos que têm predominância de fibras brancas têm um metabolismo glicolítico, são pouco resistentes à fadiga, são músculos de contração rápida, né, que são caracterizados aí por força, explosão, e são músculos que têm uma inervação de fibras mielinizadas, né, para que essa contratibilidade seja mais rápida. Pois bem, o quadríceps, né, é um excelente exemplo de músculo, um grupo muscular que tem predominância de fibras brancas, de fibras do tipo 2B. Então, valeria a pena, sim, explorar frequências mais altas, ou um quadríceps, por exemplo, mais treinado, né, que tem aí uma periodização já mais caracterizada, um treinamento mais caracterizado. Você poderia explorar frequências mais altas de 60 a 80 Hz. Então, percebam que, levando em consideração o tema estimulação, eletroestimulação neuromuscular, as respostas, né, de frequência aqui para situações de contratibilidade, a gente não pode esquecer que frequências mais baixas fibrilam, frequências mais altas acima de 20 Hz tetanizam. E a gente precisa, sim, pensando num treinamento, numa periodização,
levar em consideração frequências abaixo de 100 Hz para minimizar o risco de fadiga e também de exaustão. Tá? A gente também precisa destacar o tempo de duração de pulso, né? Isso é uma pergunta muito comum. Quando que eu caracterizo, né, uma duração de pulso, uma largura de pulso mais baixa ou um pouco mais alta? Isso pode ter relação, por exemplo, com o tamanho do grupo muscular que você precisa eletroestimular, né? Um grupo muscular, por exemplo, de uma área menor, de uma dimensão menor, tibial anterior, os extensores de punho, por exemplo, músculos da eminência tenar, você pode trabalhar com larguras de pulsos mais baixas. E músculos como quadríceps, reto abdominal, glúteo máximo, glúteo médio, você pode trabalhar com larguras de pulsos mais altas, levando em consideração uma inervação íntegra. Então, a eletroestimulação neuromuscular, ela tem como um grande objetivo promover a contração muscular induzida pela corrente terapêutica. Esse é o grande objetivo, né? E obviamente de maneira terapêutica. Precisa obrigatoriamente, né, ter uma atividade voluntária associada? Isso é uma pergunta comum. Não, né? Eu posso trabalhar de uma maneira isolada, só com uma corrente, principalmente em pacientes que estejam, por exemplo, mais acamados, né, com uma restrição às vezes de mobilidade, um grupo muscular que tem um grau de força menor. A gente vai discutir isso, né, também em próximas aulas. A gente pode trabalhar só com a corrente, mas sempre que possível, isso é importante, sempre que possível, a contração voluntária ela deve estar associada, né? Porque a corrente ela tem como um dos objetivos promover um maior recrutamento dessas fibras musculares. Então, o nosso objetivo era esse, falar um pouquinho sobre essa terminologia, as nomenclaturas em relação à eletroestimulação neuromuscular, os parâmetros essenciais, né, para que essa resposta de contratibilidade aconteça. A gente vai continuar nossa próxima aula ainda falando de mais alguns parâmetros mais específicos, abordando também questões em relação às indicações dessas correntes. A gente se vê numa próxima. Um forte abraço a todos.